Você que está me acompanhando, diz aí, você tomou alguma decisão burra no começo de 2026? Lei da vida, sempre tem alguém pior. Depois da vinheta a gente bate esse papo. Fala galera, muito boa tarde para vocês, mais um vídeo neste canal. E o que falar da situação do Alisson, hein? Alisson fica no São Paulo Futebol Clube. Informação que surgiu ontem à noite é que o Corinthians não vai cumprir o acordo de R$1 milhão à vista pelo empréstimo do Alisson, e o Alisson então fica no São Paulo. Tava tudo certo, a gente soltou o nosso pode cravar, né? A gente fez o post ali em geral em relação à venda do Alisson. Todo mundo falou que estava certo, porque já não tinha mais algo a ser conversado entre os clubes. E de repente o Corinthians, que tinha prometido pagar R$1 milhão à vista para o São Paulo, afirma que não tem esse dinheiro e o Alisson fica na Barra Funda. Quero te contar bastidores e também um pouco da minha opinião em relação aos últimos dias. O Alisson, vale uma lembrança, foi o meia titular na derrota de estreia do Campeonato Paulista 3-0 contra o Mirassol lá em Mirassol e estava sim nos planos do técnico Hernan Crespo para essa posição. A gente vê que o São Paulo está tentando achar ainda a fórmula do seu meio-campo. Mas a partir da segunda rodada, que foi contra o São Bernardo, ele chegou na direção do São Paulo e falou que tinha a possibilidade de ir para o Corinthians, voltar a jogar com Dorival Júnior e que ele gostaria que isso desse certo, ele gostaria de jogar no rival. A partir desse momento, isso gerou uma irritação grande no São Paulo e ele deixou de ser relacionado para os jogos do São Paulo. Contra o São Bernardo e contra o próprio Corinthians, ele esteve de fora. E aí o Alisson então estava conversando para ser o novo contratado do Corinthians e já não estava jogando, ainda que não tivesse uma conversa avançada. Na época o Corinthians estava tentando uma troca de jogadores, ofereceram Héctor Hernandes, Hugo, Alex Santana, zagueiro Renato também, 4 opções aí para o São Paulo, e o São Paulo não quis nenhuma dessas 4 opções aí em relação ao time do Corinthians. O São Paulo não quis nenhuma dessas trocas com o rival e queria manter o Alisson aí e só iria liberar o jogador caso viesse uma grana para o São Paulo pelo empréstimo. Isso que era conversado entre as partes até então. Aí, na última semana, houve um acordo entre as partes. O São Paulo fez ali uma outra proposta para o Corinthians de R$1 milhão pelo empréstimo, R$1 milhão à vista e R$500 mil até o fim do ano. Mais R$1,5 milhão caso o Alisson jogue 25 jogos, 45 minutos pelo Corinthians. E uma opção de compra de 2,5 milhões de euros caso ele queira então continuar por lá ao final do vínculo. Esse era o molde apresentado pelo São Paulo e acatado pelo Corinthians. O executivo Marcelo Paes é quem conduzia essas conversas, ele que é ex-Fortaleza. Tava tudo certo entre as partes para esse modelo então. E aí que entra a situação mais constrangedora dessa história, que é o fato do Corinthians não ter R$1 milhão para pagar pelo Alisson e cumprir esse acordo. Anteontem ele esteve no Joaquim Grava, gente. Ele foi ver o treino do Corinthians, conhecer os seus novos companheiros. Ele deu tchau para os funcionários, ele deu tchau para os jogadores do São Paulo. E não deu certo a ida dele ao Corinthians. É realmente algo muito inusitado, eu diria, no futebol brasileiro. Quis muito ir para o Corinthians e aí tem o entendimento interno alvinegro de que houve uma falta de comunicação entre o Marcelo Paes, que é o executivo, né, do Corinthians, e o presidente Osmar Stabile, que disse que não tem dinheiro e não vai pagar R$1 milhão para ter o Alisson, que a grana que entrar vai ter uma outra prioridade no Corinthians. Isso gerou até um certo atrito entre as partes ali, não ficou muito legal o clima, né, porque você vai com um executivo, fecha um negócio, ele deixa tudo certo, aí vem o presidente e veta depois de estar fechado. Isso gerou uma instabilidade no Corinthians e não vai então jogar no rival do São Paulo, o Alisson. É um negócio que está quase que 100% morto. Por quê? Porque o Alisson, ele é um jogador aí que volta para o São Paulo e ele não vai pagar também do bolso dele para jogar no Corinthians, né? Isso foi algo que vocês comentaram até, pô, paga multa, então, pelo que eu ouvi de pessoas próximas ali, não há essa intenção do grupo empresarial do Alisson de pagar a multa para ele ir para o Corinthians. Ao mesmo tempo, o próprio Corinthians, ele quer voltar a ter modelo de parcelamento. Então ele topa pagar esse R$1,5 milhão, mas não à vista, né? Ele quer pagar esse valor de forma parcelada e isso para o São Paulo não rola. Ou seja, caso o São Paulo, como já fez em outras vezes, não tivesse colocado essa cláusula anti-calote, como a gente estava falando aqui,
é bem possível que ele fosse pro Corinthians, tipo, assinasse o contrato, estivesse até jogando e fosse algo que não fosse pago até hoje pro São Paulo, né? Então, ponto para a direção do São Paulo que escolheu essa cláusula aí para evitar essa situação com o Alisson, que é certamente muito constrangedora. E aí entra a minha opinião nessa história. Ele não tem clima nenhum para continuar no São Paulo, ele não tem cara de voltar na Barra Funda. É algo realmente inacreditável, um cara que não tem ainda nada assinado, que não tem nada fechado ainda com um clube, sabe como é o futebol, sabe como é imprevisível o futebol, vai ver um treino do rival, sabe? Vai lá pro Joaquim Grava, dá tchau para funcionário, dá tchau para jogador. Foi muito precipitado o Alisson, e aí, desculpa, eu não consigo falar outra palavra, foi burro, né? Foi burro, foi uma decisão burra do Alisson aí, essa possível ida pro Corinthians, a forma que ele conduziu esse negócio, porque agora ele não vai pro Corinthians, onde ele já não era, também uma unanimidade da torcida, volta pro São Paulo rejeitado pela torcida e vai ter que buscar um novo rumo, vai ter que buscar um novo clube. Vai ter clima para ele continuar no São Paulo. Ele pode dar uma entrevista, pode chorar, pedir desculpa, que seja. Eu acho muito ruim que ele continue no São Paulo, porque ele mostrou nessa história toda que ele não tem mais a mesma gana de estar no São Paulo. A gente tá numa fase tão ruim que acho que a gente tem que dar o mínimo de autoestima para si mesmo, né? E dar valor a quem quer estar no São Paulo. Fez o que fez para ir pro Corinthians, volta o cão arrependido. Acho que o São Paulo não deveria acatá-lo de volta aí para ser peça usada pelo técnico Hernan Crespo. Ele voltou então já nessa quarta-feira a treinar na Barra Funda em horário alternativo, né, com quem não foi relacionado para o jogo. Ele está fazendo atividade nesta manhã. É um cara então que está fora dos planos do São Paulo e busca um novo clube, busca um novo rumo para sua carreira. Tem sondagens que surgiram, possibilidades aí que vão aparecendo. Espero que o São Paulo consiga fazer bom negócio. E entra no que a gente estava falando aqui antes, né? Eu acho que esse negócio pelo Corinthians ele era ruim, por ser para um time rival com um técnico que usa bem o Alisson, que é o Dorival Júnior, né? Indo para qualquer outro clube, acho que esse molde não é ruim, mas o mais interessante para o São Paulo era tentar uma troca por algum jogador, né? Vai num Vasco, vai num, sei lá, Galo, Cruzeiro, quem quer que esteja interessado nele, tenta oferecer uma troca de jogador que pro São Paulo vai ser importante. Aí você não fica ainda com, assim, vínculo com o Alisson, porque ele não vai voltar, né, gente? Ele não vai ter clima para voltar. Tenta mandar ele em definitivo, então, e fazer um bom caixa para o São Paulo ou uma boa troca de jogadores aí que poderia usar para qualificar este plantel que tem limitações, é verdade. Bom, tá aí, situação do Alisson então. Deixe aqui no chat o seu comentário, o que você pensa em relação à condução desse negócio. Que decisão, hein? Que burrada, hein, Alisson? A gente segue acompanhando o São Paulo, hoje tem jogo, cobertura do Arquibancada Tricolor. Like no canal, inscrição e muito obrigado por mais uma audiência de vocês. Tamo junto, aquele abraço.